Amém. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho a impressão, para onde eu olho, na nossa sociedade, na nossa cultura, eu vejo alguma forma de divisão e de rebelião. Principalmente quando eu olho para as nossas casas. Casais se divorciando de forma compulsiva, filhos num estado crônico, constante de rebeldia contra os seus pais. E aí essas desordens que ocorrem dentro das nossas casas têm uma repercussão na nossa sociedade, dentro da nossa sociedade. Muita coisa do caos e da tragédia que a gente vive no nosso dia a dia é resultado, é um desdobramento do que acontece dentro das nossas casas. E aí, enquanto sociedade, nós tentamos melhorar a situação das pessoas através do ensino, as pessoas depositam fé que a educação salva o ser humano. E aí a gente vê que o resultado não é bem assim. Aí a gente tenta melhorar a situação da educação, criando leis, legislações. O Brasil tem lei para quase tudo. O Estado tenta ordenar tudo. Mas a gente vê que pouca coisa funciona. O caos em nossa sociedade continua imperando. E aí quando a gente olha para o reino, quando a gente olha para a palavra de Deus, qual é a proposta do reino para que a humanidade viva de fato em harmonia uns com os outros? E aí o plano maravilhoso de Deus, irmãos, preste atenção nisso. O plano maravilhoso do nosso Senhor é e está em Jesus Cristo. Como o João falou aqui, no momento do louvor, o nosso encontro com Jesus muda e transforma a gente radicalmente. Nós passamos a ser, de fato, seres humanos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos, Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, é uma carta escrita para cristãos, ele está escrevendo para uma igreja, e aí ele afirma que só é possível uma sociedade ter e viver em paz, se receberem um novo coração dado por Deus, se a gente tivesse encontro real com Jesus Cristo. E de uma forma muito clara e prática, Paulo revela que essa tão sonhada harmonia nas relações humanas tem que começar dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Essa sujeição por amor a Cristo, uns aos outros, a gente a viver isso, a experimentar isso dentro das nossas casas, na mesa de jantar, na cozinha. E como que isso funciona na prática? Como que essa sujeição, como que esse relacionamento, como essa proposição do reino funciona na prática para a vida da gente? Aí Paulo responde isso para a gente no texto sagrado. Efésios 6, de 1 a 3, quero ler, os irmãos prestem atenção. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Até aqui, amém, amém. Irmãos, Deus ama tanto o seu projeto chamado família, que Ele instituiu um mandamento para que na obediência desse imperativo fôssemos ricamente abençoados. E por sermos abençoados na prática, na execução desse mandamento, nós abençoássemos também quem estivesse à nossa volta. Por consequência, a nossa cultura, a nossa sociedade. Quando temos um encontro real com Jesus, como eu falei, a nossa fé, nosso relacionamento com Ele tem que transformar a gente em pais melhores, em filhos melhores, em cônjuges melhores, em seres humanos melhores, à imagem e semelhança de Cristo. E aí um dos propósitos do 5º mandamento é nos ensinar a humildade de nos sujeitarmos uns aos outros e a todas as autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida. Eu sei que alguém pode ter estranhado assim, mas Paulo falou que esse é o primeiro mandamento. Calma, antes que você fique... honrar pai e mãe é o 5º mandamento dentro do decálogo, dentro dos 10 mandamentos. Na teologia católica romana, eles entendem que é o 4º mandamento, porque Agostinho fez uma arrumação diferente, a Igreja Católica adotou a teologia agostiniana, e no entendimento deles esse seria o 4º mandamento, mas esse é o 5º mandamento, e aí Paulo explica, com uma promessa atrelada a ele. É o primeiro mandamento com uma promessa
atrelada à prática desse mandamento. Então, é importante você ter essa consciência de que eu e você estaremos sempre conectados a pessoas que, de alguma forma, exercem autoridade sobre a vida da gente. Então, eu tenho certeza que nesse auditório, todos aqui são filhos de alguém. Ninguém aqui nasceu, foi criado de uma experiência genética, dentro de um laboratório, o cara apertou um botão, puf, você apareceu. Não. Todos aqui são filhos. Então, viver o 5º mandamento nos ajuda em todos os nossos círculos de relacionamento interpessoal. O mandamento de honrar pai e mãe aparece muitas vezes na Bíblia. A primeira vez que ele é citado está lá em Êxodo 20, 12, as passagens estão aí dispostas. Depois Moisés fala novamente sobre ele em Deuteronômio 5, 16. E aí, para alguém que possa falar, isso é lá da antiga aliança, não tem nada a ver mais com a gente, Jesus fala esse mandamento para os seus discípulos, está lá em Mateus 15, versículo 4, Jesus fala, repete a mesma coisa. O que Jesus falou para Moisés lá em Êxodo, ele fala para os seus discípulos em Mateus: honra teu pai e tua mãe. Honrar é mostrar um respeito, uma sujeição que está intimamente ligada à obediência. E essa obediência está intimamente ligada ao amor. O que Jesus fala nos evangelhos? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que? Me ama. A obediência anda de mãos dadas com o amor. Então, honrar os pais e honrar a Deus serão sempre ações intimamente ligadas à obediência. E se Jesus honrou seus pais terrenos, Jesus honrou José. José era seu padrasto, Jesus era um enteado de José. Jesus se sujeitou a José, Jesus adotou a mesma profissão do seu padrasto. Então, se Jesus fez isso, nós como discípulos temos que fazer o mesmo. Lembrando que pai e mãe é aquele que na prática cuida da gente. Pai e mãe é aquele que na prática está disposto a dar sua vida pela vida dos seus filhos. Pai e mãe, no entendimento de Deus, não é o progenitor. Pai e mãe é aquele que abre mão da sua vida por amor aos seus filhos. Mas ainda assim, nem sempre, a gente acaba pensando, tendo um entendimento dessa forma. Pode ser que muita gente, nesse momento, esteja pensando, tá, Marco, mas o que isso aí tem a ver com a minha humanidade, com o meu relacionamento com a sociedade? Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Você não sabe o que eu tenho dentro de casa? Aí, meu irmão, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, apresenta 3 razões para que todas as pessoas presentes nesse auditório honrem os seus pais. Em primeiro lugar, anote, por favor, eu e você temos que honrar pai e mãe, porque isso é justo. Está no versículo 1 que nós lemos: Deus instituiu uma ordem natural em nossa existência. Só estamos aqui porque Deus usou nossos pais para que viéssemos à existência. Por isso que é justo diante de Deus que os filhos obedeçam aos seus pais. Rebeldia e desobediência deliberada fazem parte da queda, não fazem parte de um relacionamento com Deus. Rebeldia e desobediência fazem parte da tragédia que o pecado incutiu na nossa natureza. Rebeldia e desobediência nos remetem para a imagem e semelhança de Lúcifer, o primeiro desobediente na história da criação. A desobediência aos pais está listada numa série de abominações citadas por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 3. Anote a passagem, preste atenção, eu vou ler para você rapidamente. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais. E a lista de coisas terríveis continua. O que é importante é que eu e você fugirmos da possibilidade de sermos encontrados dentro dessa lista. Eu não obedeço aos meus pais só porque eles são crentes perfeitinhos e bonitinhos. Eu os honro porque isso é justo de ser feito diante de Deus. Nossos pais humanos nunca serão perfeitos no exercício da sua missão, nunca.
Eu sou pai de 2 meninos, 2 filhos. Eu tenho absoluta certeza das minhas falências. Eu acho que eu coleciono mais falência do que acertos. Nós, pais, seremos sempre algum exemplo de alguma forma para os nossos filhos, ou de coisas boas, de exemplos bons, ou de exemplos ruins. Mas meus filhos sabem que eles precisam ter paciência e misericórdia comigo. E nós, filhos, precisamos ter paciência e misericórdia com os nossos pais. Irmãos, sejamos sinceros, criar filho não é uma missão fácil. Aquele bebê que os pais tiram lá da maternidade e levam para casa, é um filho de Adão. DNA da carne de pescoço. Tem uma imagem angelical enquanto está dormindo. Acorda aquela criatura para você ver. Apesar da aparência de anjo, a Bíblia me garante que transformar essa criaturinha num ser humano será uma missão tipo aquelas do Tom Cruise, sabe? Sem a graça e a intervenção divina, o filho de Adão não vai se transformar num ser humano, não. Por isso, Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele afirma: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo diante de Deus. Em segundo lugar, por que nós temos que obedecer aos nossos pais? Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é uma ordem. Amém? Difícil, né? Com essa nossa natureza inclinada para a rebeldia, quando Paulo fala um negócio desse, começa a entortar. Não é uma sugestão, meu irmão. Não é uma possibilidade, se der, faz isso. É uma ordem. No versículo 2, Paulo cita o 5º mandamento da lei moral de Deus. Ele repete o que Deus ordenou a Moisés lá em Êxodo e aplica isso ao cristão da nova aliança. Honra teu pai e a tua mãe. Isso não significa que o cristão viva debaixo da opressão da lei, pois Cristo nos libertou do jugo, do peso, da pressão, da condenação da lei. Mas a justiça de Deus, o caráter de Deus que é revelado nessa lei, nesse mandamento, continua sendo verdadeiro, continua sendo justo, continua sendo ordem. E o Espírito Santo derramado por Jesus na vida daqueles que nasceram de novo, nos capacita sim a praticarmos essa justiça na nossa vida diária, no nosso cotidiano. É tão errado um cristão ser desobediente aos pais como era para um hebreu lá na antiga aliança. 9 dos 10 mandamentos são repetidos nas cartas do Novo Testamento. 9 dos 10 mandamentos são citados pelos apóstolos, nos ensinos apostólicos. A única exceção é a lei cerimonial da guarda do sábado. Nem Jesus e nenhum dos seus apóstolos na nova aliança de Deus com os homens ordenam a guarda do sábado. Por quê? Em Jesus, meu irmão, todos os dias são sagrados, todos os dias são santos. O nosso respirar é momento de culto. Isso que nós estamos fazendo aqui é um momento de celebração, de congregação junta, reunida para louvar o Senhor. Mas como repetimos aqui, culto começa quando você abre os seus olhos e se percebe vivo. Todos os dias são dias de culto e de adoração ao Senhor. Honrar pai e mãe é principalmente um ato de amor, de culto ao Senhor e de adoração ao Senhor. Em terceiro lugar, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é bênção para a sua própria vida. Agora é fácil falar amém, né? Amém, aleluia. É bênção. Olha o que Paulo fala no versículo 2: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é essa promessa da parte de Deus para a gente? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Maravilhoso. Paulo aplica essa promessa aos cristãos de hoje, dizendo que o filho cristão que honrar pai e mãe pode esperar bênçãos. Isso não significa que todas as pessoas que morreram jovens desonraram seus pais, por favor. Não tem esse entendimento encaixotado. O que Paulo está falando aqui para a gente é de um princípio.
O que o apóstolo está apontando é um princípio, que quando os filhos honram e obedecem aos seus pais, eles se poupam de muitos problemas. Muita coisa errada que os seus pais fizeram e viveram na vida, se os filhos forem obedientes, eles vão evitar esse tipo de transtorno. Todavia, a vida não é medida apenas pela extensão de tempo. Uma vida não é medida só pelo cronos, pela idade que a gente tem, mas sim pelas experiências que a gente acumula. Deus abençoa ricamente a vida do filho obediente, a despeito do quanto tempo de vida biológica que ele experimente aqui na face da terra. O que é importante a gente guardar aqui? O pecado sempre empobrece a vida da gente. A rebelião, a desobediência sempre empobrece a vida da gente. Mas a obediência a Deus sempre nos enriquece. Lembre-se, a bênção maior incutida nesse mandamento é porque quando você honra pai e mãe, você se assemelha a Cristo. Filipenses fala que Cristo honrou, obedeceu a Deus e obediência até a morte. Então, quando a gente honra e obedece aos pais, isso nos assemelha a Cristo. Isso nos aproxima de Cristo. Quem é que faz com que os nossos dias durem para sempre? Jesus. Quem é que faz, a despeito das aflições, que os nossos dias sejam dias melhores? Jesus. Então, o quinto mandamento me aponta o tempo todo para Cristo, para o sumo bem. Jesus vivendo em mim é a certeza de dias melhores para sempre. Aleluia. O que Isaías fala? Só Ele é o príncipe da paz. Só Ele é o Deus, Pai da eternidade. Então, aquele que crê, e aí Jesus ainda fala isso nos evangelhos, aquele que crê em mim, ainda que morra biologicamente, viverá para todo sempre. Aleluia, aleluia. Algumas aplicações, o que na prática nós podemos fazer para honrar pai e mãe? Em primeiro lugar, aceite a autoridade deles. Aceite a autoridade deles, foi Deus quem constituiu eles como primeira autoridade sobre a sua vida. Ainda mais se você é jovem, criança, totalmente dependente deles, você honra seu pai e a sua mãe quando você reconhece que Deus deu para eles autoridade sobre a sua vida. Paulo escreve isso para Colossenses, para uma outra igreja. Colossenses 3, versículo 20, ele diz isso especificamente para os jovens. Em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. É você reconhecendo que Deus está cuidando de você com esses pais que Ele colocou sobre a tua vida. O evangelista Lucas registrou no capítulo 2, versículo 51, que até mesmo Jesus, quando era jovem, obedecia a seus pais, mesmo eles sendo imperfeitos. Nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, sejam pais biológicos ou não. É importante eu frisar isso. Às vezes alguns jovens falam, mas ele não é meu pai. Se você vive num lar onde existem adultos tomando conta da sua vida que não são seus pais biológicos, honre esses pais. É cuidado de Deus para a tua vida. Nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. Segunda aplicação, valorize os seus pais. Valorize os seus pais. Você honra seu pai e sua mãe quando é grato por tudo que eles fizeram ou ainda fazem por você. Valorize-os. Provérbios 17, versículo 6, diz que os pais são o orgulho dos seus filhos. Se existe uma forma de orgulho que não é pecaminoso, são os filhos terem orgulho dos seus pais. Nutra gratidão, compartilhe alegrias, bênçãos. Pai, passei no Enem. Pai, olha, consegui um emprego novo. Compartilhe alegria com eles. Isso é honrar pai e mãe. A Bíblia incentiva a gente a enxergá-los como um momento glorioso na nossa vida. Terceira aplicação. Nisso tudo, respeite-os. Respeite-os. Quando se é criança e adolescente, respeitar pai e mãe significa obedecer incondicionalmente aos seus pais. Criança e adolescente, me ouça com amor, não tem o direito de ficar de lenga-lenga com os pais. Não tem.
é criança, é adolescente, dependência plena, total. Lá no seminário da minha casa, vai eu falar dos meus pais. Lá no seminário lá de casa eu aprendi isso aqui muito rápido, eu devia ter uns 6, 7 anos, gravou, hein? Minha mãe colocou aquele pratão lá, todo colorido, né, que nem nutricionista fala. Aí eu olhei para aquela coisa redonda, vermelha, e falei, não gosto disso não. Era tomate, né, aquela rodela bonita, né? Não gosto disso não. Aí minha mãe, Cândida, você não gosta disso não? Não vou comer isso não. Pegou o prato, retirou toda a comida, encheu tudo de tomate e falou candidamente no meu ouvido, você vai comer tudo, tudo. Sim, mamãe. Aprendi. Cara, criança não tem que ter lenga-lenga com os pais. Não se pergunta para a criança se ela vai comer, você quer comer isso? Não. Botou na mesa, botou no prato, tem que comer. Ué, tá pensando o quê? Isso é criança. Causou um furor aí, né? Fizeram isso com você, né? Ou pior, não fizeram isso com você? E ainda tinha, na minha época, imagina, meus cabelos brancos, quando eu tinha 6 anos não existia micro-ondas. Micro-ondas só aparecia em filme de ficção científica. Né? Se eu deixasse comida no prato, meus pais vieram de uma infância muito pobre, muito pobre. Para eles, desperdiçar alimento era e continua sendo pecado. Vocês percebem que eu não desperdicei alimento nenhum, né? Eles nunca me deixaram desperdiçar alimento. Meu irmão, o que eu deixasse no prato do almoço, eu ia encontrar aquele negócio à noite, na hora do jantar. Quer jantar? Fiz aquilo que você gosta. Mamãe, que alegria. O almoço está te esperando. Ela abria a geladeira, pegava aquele prato, sabe com arroz e feijão gelado, olhando para mim assim? E tinha que comer, amiguinho, tinha que comer. E graças a Deus pelos meus pais, Aos 13 anos eu tinha carteira assinada. Aos 13 anos não tinha WhatsApp, tinha nada para eu ficar à toa dentro de casa. Minha mãe olhou, tu vai trabalhar. Eu, sim, mamãe. Fui trabalhar. Bênção. Então, respeitar pai e mãe significa obedecê-los incondicionalmente. Obediência tardia é desobediência. Sabe, quando seu pai está falando pela 20ª vez, já espumando, você desobedeceu a eles. A forma mais simples de respeitar pai e mãe é obedecendo. Mas com isso, preste atenção agora, irmãos. Com isso eu não estou falando em obediência cega e restrita. Principalmente quando os conselhos e achismos dos nossos pais são radicalmente contrários aos valores do reino. O respeitar pai e mãe não está ligado a uma obediência cega e absurda. Entenda, é possível ser honesto e discordar dos seus pais sem mostrar desrespeito. É um desafio, mas é possível. Exemplo, você não desonra pai e mãe se você, por exemplo, não fizer parte da mesma religião que ele. Nós vamos ver vários personagens fiéis ao Senhor que não pertenciam à mesma religião dos seus pais. Abraão, Deus falou, Abraão, sai de perto dos seus pais. Sai de perto dos seus pais. Ruth não seguiu a mesma religião dos seus pais. O próprio apóstolo Paulo abandonou o judaísmo dos seus pais e passou a seguir a Cristo. Então a Bíblia fala de vários servos fiéis que não seguiram a mesma religião dos seus pais. O respeito está muito atrelado com o jeito que nós falamos com os nossos pais. A forma como usamos as palavras, a forma como que essa linguinha se comporta quando a gente está conversando com os nossos pais. Se você é filho e se diz cristão, você tem a obrigação de ser cordial, amável e absolutamente gentil ao dirigir palavras aos seus pais. Seja honesto, mas absolutamente educado. Você está conversando com os pais que Deus te deu. Então, desonrá-los é desonrar o Senhor. Cuidado com isso. Provérbios 30, 17 fala que Deus abomina filhos que zombam e deliberadamente desrespeitam os seus pais. Depois você lê um provérbio assustador. Provérbio 30, 17. Mas, preste ainda mais atenção agora. É importantíssimo lembrar
que a Bíblia também revela, que os pais, muitas vezes, mandam bola fora. Se você continuar lendo o texto sagrado, Paulo vai trazer uma palavra específica para os pais. Pais, está em Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é educação. Instrução e conselho do Senhor não é achismo de pai. Instrução e conselho no Senhor é referencial que todo pai tem que se agarrar para abençoar os seus filhos. Outra coisa importante, a autoridade dos pais não está acima da autoridade de Deus. Toda autoridade humana tem limites. Toda autoridade humana está sempre debaixo da autoridade de Deus. Então pode surgir situações onde valerá mais obedecer a Deus que obedecer aos seus pais. Por exemplo, desculpa ser repetitivo, mas irmãos, preste atenção agora. Em casos onde pais molestaram seus próprios filhos, durante anos, pais violentos, pais abusivos, ou pais corruptos, mentirosos, malfeitores, pais que a próprio respirar perto dele desonra toda a casa. Como um filho deve agir diante do 5º mandamento com pais assim? Guarde isso, meu irmão. Jesus jamais nos ordenaria a honrarmos pais abusivos ou violentos. Guarde isso. Jesus jamais nos ordenaria que honrássemos seres que estão traindo a Deus. Um pai ou uma mãe que utiliza da violência, do abuso ou da omissão com seus filhos, está traindo o que Deus fez ao conceder o dom da paternidade e da maternidade para eles. Lendo a Bíblia fica claro que para Deus, pai e mãe é aquele que cuida e ama, não é progenitor, não é o que foi usado biologicamente, fisiologicamente para gerar um ser. Pai e mãe é aquele que não mede esforços e sacrifício pelo filho. Com pais abusivos, a situação é totalmente diferente. Maltratar os filhos, guarde isso, é uma traição terrível contra Deus. Filhos de progenitores violentos, omissos, abusivos, esses filhos não têm nenhuma obrigação diante de Deus, nem de obedecer, nem de se aproximar de criaturas assim. Muitas vezes ameaçam a integridade física da gente enquanto filho. Em algumas situações, manter a distância dessas criaturas, que mais se parecem com demônios, é a coisa mais importante a ser feita pelo filho. Tendo a possibilidade, mantenha a distância. Mas até para situações extremas assim, algumas ações que os filhos podem fazer por esses pais, por criaturas assim. A Bíblia nos aponta, nos dá instruções de coisas honrosas que os filhos podem fazer em favor, na direção de pais que porventura fizeram isso com eles. Primeira coisa, ore por eles. Ore por eles. A diferença que existe, que me diferencia de um pai monstro assim, é Jesus Cristo. Sem Jesus, todos nós temos a possibilidade de encontrarmos um monstro que já mora aqui dentro. Não é que ele vai entrar não, ele já mora aqui dentro. Então ore por seus pais. Se por acaso você tem uma experiência trágica como essa na sua história, ore por eles, para que eles cheguem a um arrependimento, para que o Espírito da vida suscite vida nesse coração. Libere perdão, perdoa os erros desse tipo de pai e mãe. Abandona o rancor, transfere isso tudo, toda a mágoa, toda a tristeza, para as mãos do justo juiz. E viva de forma diferente. Prudência não é pecado, previna-se. Sendo possível, se afaste. Mantenha uma distância profilática de pais assim. O filho tem todo o direito a uma vida segura, saudável e longe de abuso. E aí, irmãos, como é bênção a gente fazer parte de uma comunidade da fé, de uma igreja. Irmão, se alguma coisa parecida com essa que eu falei está acontecendo com você,
ou já aconteceu, enfim, vem acontecendo, peça ajuda hoje mesmo, procura a sua liderança, procure os seus pastores, fala com a gente vai falar com a polícia, se for o caso, se for necessário. Mas não viva submetido a uma situação abusiva. Deus não te chamou para viver esse jugo, essa escravidão. Deus não quer que você se submeta a isso. Amém? Vamos respirar para passar esse momento tenso. E quanto aos filhos casados? Ai, meu Deus, meu tempo está se acabando. Na verdade, já se acabou. Jesus, me dê graça. Ore por mim aí. E quanto aos filhos casados? Como obedecer o 5º mandamento de honrar pai e mãe, você sendo casado com a sua esposinha, você esposinha com o seu marido? A Bíblia ensina para a gente que o relacionamento entre marido e mulher está acima de outros laços familiares. Gênesis 2, versículo 24. Deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E aí eles vão formar uma nova célula, uma nova história. Então, pai, mãe, sogro e sogra, vocês não podem mandar, vocês não podem mais exercer nenhuma forma de opressão ou de manipulação na vida dos seus filhos casados. Amém? Pai, mãe, sogro, sogra, amém? Amém, aleluia. Vocês podem abençoar. Eu quero te dar um apartamento, aleluia. Quero te dar um carro, oh, glória a Deus, 2 carros, eu ouvi 2 carros, eu ouvi 2. Abençoar pode abençoar. Abençoar pode abençoar. Perturbar não. Perturbar não. O governo da nova família passa agora a ser exercido pelo casal. Pelo casal. Deixa eles quebrarem, né? Eles têm que aprender. Mas como filho adulto, mesmo casado, preste atenção, filho casado. Mesmo casado, você pode e deve continuar honrando os seus pais. Não são 2 mandamentos que brigam entre si ou que se anulam. Você vai deixar pai e mãe, mas vai continuar honrando pai e mãe. Como? Lembre das datas de aniversários deles. Quantos filhos aqui sabem a data de aniversário dos pais? E a galera já... Vou dificultar. Quantos filhos aqui sabem o aniversário de casamento dos seus pais? Diminuiu a quantidade de mãozinha, hein? Isso, honre os seus pais dessa maneira. Liga, pai, Deus te abençoe, glória a Deus, né? Se não fosse essa data, eu não estava aqui falando com o senhor pelo telefone, né? Compartilhe as alegrias, compartilhe as conquistas. Pai, como que eu gostei desse carro novo que o senhor me deu, que cheirinho que esse carro tem. Compartilhe as alegrias. E guarde isso. Mais um momento agora de prestar muita atenção. Guarde isso. Quando os nossos pais estiverem idosos, os filhos devem cuidar e ajudá-los. Tem que fazer isso. Cuidar dos pais idosos é uma forma tremenda de honrá-los. Quando nós éramos crianças, quando nós não sabíamos nos limpar, eram eles que nos limpavam. Então pode ser que chegue um momento que os seus pais precisem dessa ajuda. E aí, se você é cristão, isso é honroso diante de Deus e pelos seus pais, de você cuidar dos seus pais idosos. O apóstolo Paulo nos dá essa instrução, anote essa passagem, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ele fala para filhos e netos, cuidem de sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Aleluia, aleluia. Pouco antes de Jesus morrer, Jesus pendurado na cruz, ele olha para João, o único amigo presente ali naquele momento, e fala: João, olha para o seu lado. Estava Maria chorando aos pés da cruz. Jesus fala para João: João, eis aí a tua mãe, cuida dela, eu não vou poder cuidar mais, cuida dela. Se Jesus teve a preocupação de cuidar da sua mãe idosa, meu irmão, se você é discípulo dele, isso tem que ser o mesmo para a vida da gente, amém? Nosso mundo venera a juventude, nosso mundo idolatra a juventude. O 5º mandamento vai na contramão desse sistema caído que vive dessa idolatria com o novo, com a juventude. E aí a palavra de Deus nos exorta a respeitarmos e a cuidarmos dos nossos idosos. Irmãos, Deus ama idoso. Abraão era garotão? Não era garotão, não.
Moisés era garotão quando Deus chamou ele? Não era garotão, não. Paulo também não. O único garotão que eu vejo na Bíblia é Timóteo, né? Glória a Deus aí para a juventude, né? Deus também não tem problema nenhum contra os jovens. Mas Deus também ama os idosos. Então não caia nesse engodo do mundo de desprezar os idosos. Os idosos são o único grupo discriminados no planeta do qual todos querem fazer parte. Você sabia disso? Ninguém quer morrer jovem, né? Como diz lá o Queen, who wants to live forever. Todo mundo quer viver para sempre. Então, o Oceânica Social tem uma atividade tremenda de visita mensal ao Asilo Bom Samaritano. Então, procure o Adalberto, o Milton. É uma atividade linda que a gente pode fazer, que a gente pode experimentar, de cuidar de idosos. E agora, pertinho, dia 18 de agosto, vai ter a Festa do Amor. 11, então é próximo sábado. Próximo sábado, uma oportunidade de você experimentar isso. Principalmente você, pai de adolescentes, vá e leve seus filhos jovens, adolescentes, para viver isso. Guarde isso, a forma como nós tratamos nossos pais hoje ajuda a determinar o modo como seremos possivelmente tratados no futuro. A forma como nós tratamos os nossos pais hoje pode possivelmente determinar a forma como nós seremos tratados no futuro. A lei da semeadura continua valendo. O que o homem plantar é o que ele vai colher. Para terminar, irmãos, não tem como manter uma relação saudável com Jesus se não mantivermos uma relação saudável com o quinto mandamento. Não tem. Honrar pai e mãe está intimamente ligado a honrar a Deus. A situação triste e caótica em muitos lares, e no nosso país de um modo geral, é resultado da rejeição que as pessoas fazem contra a palavra de Deus. E é triste quando gente dentro do reino rejeita a palavra de Deus. Somos por natureza egoístas e rebeldes, mas pelo poder do Espírito Santo concedido por Jesus na cruz do Calvário, eu e você temos toda a possibilidade de colocarmos e de vivermos esse mandamento na prática, na realidade, amém? Se nós nos sujeitarmos ao Senhor, a gente vai conseguir viver isso com plenitude e de forma que o nosso Senhor seja honrado em todo momento, em toda situação, e com isso a gente glorifica a Deus e abençoa a nossa sociedade, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a vivermos o quinto mandamento, Senhor. Ajuda-nos a honrarmos o Senhor e os nossos pais. Obrigado porque em Jesus, Senhor, somos lembrados que temos a possibilidade de vivermos dias melhores com o Senhor e com os nossos pais. E obrigado, Senhor, pela certeza da eternidade que temos com o Senhor. Ajuda-nos a abençoarmos a nossa sociedade, Senhor. Ajuda-nos a abençoarmos a nossa nação. Ajuda-nos a cuidarmos dos nossos idosos, Senhor. Por favor, Senhor. Ajuda a gente a cuidar de todos os filhos que de alguma forma foram ou ainda estão sendo maltratados, Senhor, por aqueles que deveriam amá-los, Senhor. Por favor, cura todos os filhos feridos, Senhor. E salva, Senhor, esses pais que traíram o Senhor. Perdoe os pecados, Senhor. Da mesma forma como o Senhor nos alcançou, alcance essas pessoas também, Senhor. E, Senhor, nos prepare, Senhor, agora para esse momento sagrado de nos sentarmos à sua mesa, Senhor. Que o Seu Espírito Santo examine o nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a contabilizarmos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Renova a nossa mente através dessa experiência maravilhosa de sentarmos à Tua mesa, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Passeie em nosso meio, Senhor. E prepara a Tua igreja para a Tua volta, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.